Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e hoje eu vou mostrar uma maneira errada de você enviar plantas pelos correios. Como você não deve fazer ao enviar plantas pelos correios ou como um vendedor que vender plantas para você não deve enviá-las. Então eu vou mostrar para vocês uma maneira errada, que são plantas que eu recebi aqui pelos correios, plantas que vieram aí com um aspecto não muito bom e eu vou explicar a vocês por que elas vieram assim e por que elas não devem vir assim. Mas antes, se você chegou aqui no canal agora, não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, se inscreva no canal e marque o sininho aí para ser sempre lembrado quando tivermos vídeos novos aqui. Também não deixe de compartilhar os vídeos que você assistir aqui no canal, assim você ajuda cada vez mais a gente chegar a mais pessoas, a mais apaixonadas por plantas, por rosas do deserto. E também não deixe de me seguir nas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram. Muito bem, eu recebi duas plantas aqui, são plantas enxertadas, dois enxertos, que eu recebi. Não vou dizer quem enviou, logicamente, por questões éticas, não vou dizer de onde vieram, mas ao chegar aqui eu constatei que essas plantas elas não foram enviadas da maneira correta como você deve enviar uma rosa do deserto pelos correios, para que ela consiga resistir bem à viagem, para que ela consiga chegar o mais saudável possível ao seu destino final. Então o que aconteceu de errado aqui? Ao abrir a caixa, eu constatei que as plantas elas vieram com folhas ainda. Então elas ainda estão com folhas, ela ainda está inclusive com botão também, tem uma delas que está com botão, tem uma delas aqui que ainda tem um botão aqui que queimou aqui, ainda tem também restos de substrato na planta, a gente vê aqui que no cavalo as raízes ainda estão sujas de substrato, tem bastante substrato, e você vai perceber que as folhas estão totalmente secas, elas estão assim se decompondo aqui dentro da caixa ao longo da viagem até chegar aqui ao destino final. E por que isso não é bom? Porque as folhas dentro da caixa, um ambiente fechado, um ambiente abafado, elas vão começar a entrar em decomposição aqui dentro. Então vão começar a crescer fungos aqui nessas folhas em decomposição, e aí você vai ter um problema, porque esses fungos eles podem passar para a sua rosa do deserto, pode passar para o enxerto ou para o cavalo, pode contaminar e criar aí uma podridão, tanto nos galhos como nas raízes. Então muitas vezes acontece de pessoas receberem enxertos comprados na internet e esses enxertos chegam com podridão, porque muitas vezes eles são enviados com as folhas e ainda com substrato ali nas raízes. O ideal é sempre limpar as plantas antes de enviar, retirar todas as folhas, retirar todos os resquícios de substrato das raízes e, se possível, passar até um antifúngico também na sua planta. Assim ela vai conseguir chegar com saúde ao destino final. Além disso, as folhas estando presentes aqui no enxerto, elas consomem muita energia do cavalo. Então o cavalo, para quem não sabe, é essa planta aqui que recebeu o enxerto aqui em cima. Então as folhas elas ficam sugando a energia desse cavalo ao longo da viagem e ele não tem de onde sugar energia, de onde repor essa energia, porque as raízes não estão no substrato. Então você vai perdendo energia para essas folhas que estão aqui apenas sugando a energia que é preciosa durante a viagem. Portanto, as folhas, além de poderem se decompor e contaminar sua planta com fungos, ela pode também ficar sugando energia, e aí você recebe uma planta com um cavalo meio xoxo, meio molinho, meio fofo. E muitas vezes quando você envia a planta sem as folhas, ela acaba chegando, mesmo depois de muito tempo de viagem, com esse caudex ainda durinho ao seu destino final. Então o que é que eu vou fazer aqui para recuperar essas plantas que chegaram tão maltratadas aqui? Eu vou tirar todas essas folhas, vou começar arrancando, olha o botão que veio, Então o botão ainda presente aqui, apenas mofando, tá cheio de fungos ao redor dele. As folhas também todas se decompondo, então eu vou arrancar todas essas folhas e, se você notar, a ponta do galho já está apodrecendo, Então, por causa da decomposição dessas folhas e dos botões, olha só, ela já está com apodrecimento na ponta dos galhos aqui, já está apodrecendo. Isso é muito ruim. Tem um galho, dois galhos aqui dessa planta que estão apodrecendo. A outra aqui tem um cavalo um pouco maior, tem menos folhas, mas boa parte das folhas ficou aqui dentro da caixa. Também tinha um botão aqui nela.
E olha só, as folhas se decompondo e os fungos aqui crescendo, e muitas vezes esses fungos eles vão causar a podridão do galho. Se a viagem for muito longa ao destino final, nesse país grande que a gente vive, essa planta com certeza ela tende a sentir cada vez mais, e aí você vai ter um problema de apodrecimento, de contaminação por causa de fungos. E olha só, as raízes ainda cheias de substrato. Então você tem aqui um substrato em uma caixa fechada, um local abafado, um ambiente altamente favorável ao desenvolvimento de fungos que podem também causar um apodrecimento nessas raízes aqui ao longo da viagem. Então eu vou tirar todas essas folhas, e como eu tenho aqui uma podridão nesses galhinhos aqui, eu vou fazer uma poda bem na ponta desses galhos para tentar me livrar dessa podridão e vamos tentar recuperar essas plantinhas. Mas antes de colocá-las no substrato, eu vou colocá-las de molho em uma solução com água e água sanitária. Vou deixá-las 20 minutos para eliminar qualquer resquício de fungos e bactérias que tiverem aqui nessas raízes. Então vamos lá? Então eu coloquei aqui nesse recipiente aqui a água, coloquei 1 litro de água e coloquei aqui meio copinho de água sanitária. Misturei bem e agora o que eu vou fazer é justamente colocar as duas plantas com as raízes totalmente submersas aqui dentro. Vou deixar aqui 20 minutos para descontaminar bem e já a gente volta para ver como é que a gente vai proceder. Bom, enquanto as plantinhas estão aqui descontaminando aqui dentro da água com água sanitária, eu já preparei aqui 2 vasos provisórios que vão receber aqui as plantinhas, e se tudo der certo, elas vão ficar bem aí com o tempo, e eu volto aqui para mostrar para vocês, logicamente, como é que elas ficaram. Então eu já coloquei aqui o substrato, que já utilizo aqui normalmente nas minhas plantas, tá? Um substrato aqui bem drenante, tem um pouquinho de areia de construção misturada, aquela areia grossa de construção, um pouco misturado. Tá? Essas plantinhas, elas estão aqui já há mais ou menos uns 10 minutos, eu vou esperar mais 20 minutos e aí a gente vai fazer o transplante aqui, o replantio delas aqui nos nossos vasinhos com substrato. Muito bem, já passaram isso aqui 20 minutos, então agora a gente vai retirar nossas plantas aqui dessa solução com água e água sanitária. Deixei aqui tempo suficiente para matar aqui qualquer micro-organismo contaminante aqui nas raízes. E lembra que eu mostrei essa aqui que está com apodrecimento na ponta aqui dos galhos? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma poda nas pontas aqui. Eu já estou com o meu estilete que eu já passei álcool. Eu vou aqui cortar a ponta desse aqui. Esse aqui também. E também vou cortar esse aqui. Prontinho. Fiz essa poda. Vou colocar a canela em pó aqui nos cortes. E vou deixar essa plantinha aqui do lado descansando. E eu vou fazer o mesmo procedimento na outra planta. Passei o álcool 70 de novo aqui no meu estilete. Só que eu observando aqui, essa segunda planta ela não tem resquício de apodrecimento. Então o que é que eu vou fazer? Como ela está bem ramificada, o enxerto está bem ramificado, eu fiquei com pena aqui de podar. Então eu vou esperar, eu vou arrancar apenas as folhas, inclusive essas que estão brotando aqui em cima. Vou simplesmente aqui arrancar essas folhas. E aí eu vou fazer o replantio aqui dessa planta assim. Eu vou ficar observando se por acaso ela desenvolver algum apodrecimento na ponta desses galhos. Aí eu faço a poda. Mas eu espero que não. Acho que pode ser que ela se recupere. E aí ela já está bem ramificada. Já seria um enxerto aqui bem ramificado. Já estou aqui com o meu substrato. Com os meus 2 vasos aqui. Vou colocá-la aqui dentro do vasinho. E vou completar aqui com o substrato para firmar bem a plantinha. Voilà, estão aqui replantadas aqui os nossos enxertos. Vamos torcer para essas plantinhas se recuperarem bem dessa viagem aí que foi meio difícil para elas, né? E recapitulando, se você for enviar plantas pelos correios, tem que retirar todas as folhas, lavar bem as raízes, secar bem a sua planta e aí sim você pode embalar com jornal e enviar. Nunca envie as suas plantas com folhas ou com substrato ainda nas raízes. Isso pode danificar bastante a sua planta durante a viagem. Se a viagem for muito longa, ela pode chegar aí, inclusive, com apodrecimento tanto nos galhos
como nas raízes e também com o caudex murchinho. Uma planta sem folhas, ela consegue resistir até mais de 2 meses de viagem aí tranquilamente. No entanto, uma planta ainda com folhas se decompondo dentro da caixa, em semanas ela pode aí acabar tendo problemas de apodrecimento por causa dos fungos que se desenvolvem ali durante a decomposição daquelas folhas. Vou fazer uma rega aqui nesse substrato novo que ela recebeu aqui, vou deixá-las tomando apenas o sol da manhã, as primeiras horas de sol, e vou seguir observando a recuperação delas aqui, e eu tenho certeza que em breve elas vão estar bem saudáveis e aí vão produzir belíssimas flores aqui para a gente admirar aqui no canal. E aí fica a dica também, se você for comprar rosas do deserto de alguém, vai enviar pelos correios, aí pela internet, existem muitos vendedores, peça para que a pessoa lhe envie com as folhas arrancadas, sem folhas, e também com as raízes bem limpas. Assim, com certeza, essas plantas vão chegar saudáveis aí na sua casa. E é isso, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não deixe de clicar no botão de se inscrever aqui no canal, curta e compartilhe. Também nos siga no nosso Instagram e no Facebook. Um forte abraço, tchau, tchau.